muito boa tarde, caro ouvinte. Está começando mais um programa Encontro com as Paróquias. Hoje eu tenho a alegria muito especial de receber nos estúdios da Rádio Catedral Dom Assis Lopes, um pastor, professor, foi reitor do Seminário São José, vigário-geral e, acima de tudo, tem uma vida digna de um bom pastor. Dom Assis Lopes, posso dizer que é meu padrinho. É uma alegria receber o senhor aqui, Dom Assis Lopes, bispo emérito da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Vamos juntos refletir um pouco mais sobre a caminhada deste servo tão querido, Dom Assis. Seja muito bem-vindo, Dom Assis. Muito obrigado pelas suas palavras tão delicadas. Elas correspondem a uma certa vivência que eu tive com mais você no seminário que peguei como seminarista. Deus, evidentemente, na nossa caminhada, nos coloca em situações singulares que nós não podemos sequer imaginar. Eu venho de uma procedência muito simples, de uma família muito simples. Meu pai faleceu no dia em que eu completei 15 anos. Ali, já com essa idade, a gente começava a aprender uma profissão. Eu morava em Cordovil, aliás, eu nasci atrás da Central do Brasil, 19 de dezembro de 1934. Meus pais foram morar em Cordovil e lá fomos juntos, ali vivendo uma grande parte da minha vida. Ali também, como mais jovem, aprendi uma profissão, até porque em tempos idos, os nossos jovens, ao completar uma certa idade, os pais se preocupavam em dar a eles uma amanhã através de uma profissão, porque nem todos tinham o de amanhã por meios, digamos assim, por meios seguros em termos de econômico. Eu sou, então, era aquele... E aquele menino Assis? Aquele menino Assis... É levado? Era levado demais. Meu pai dizia assim, esse menino até dormir não dá trabalho. Mas o senhor brincava aí nas ruas? Eu brincava mais uma coisa... O senhor corria atrás do trem, não? Um pouco, né? Porque o senhor nasceu atrás do Central? Mas corria atrás de bonde mais do que trem. Mas eu era levado como qualquer menino, mas a gente aprendia a respeitar os pais. Meu pai chegava do trabalho, bença pai, bença meu filho, como é que foi hoje? Foi mais ou menos. E você deu muito trabalho à sua mãe. Eu nunca dei trabalho, até eu fiquei bonzinho. E dali ele ia brincando com a gente. Vivi em Cordovil, ali tive vários colegas. Gostaria de citar o nome de muitos deles, mas posso até esquecer. E parece que eu não estou voltando ao passado. Nasci atrás da Central do Brasil e fui educado em Cordovil, na rua Rego Monteiro, número 300. Ali tive colégio com Dona Mariazinha, que me viu visto. Naquela época havia também, além da pedagogia, um pouco de pedagogia também. E eu fazia... Por que esse negócio aí, Assis? Não, porque dava-se bolo e eu era candidato. Eu tomava bolo 2 vezes, porque o filho dela sentava à minha frente, que eu ouvi já, homem, até rimos muito sobre isso. Ele era chato, né? Eu dava uns pontapés nele, né? Aí, assim, me deu um pontapé. Mas, então o senhor vem para a sala de aula para dar pontapé no outro. E naquela época não era antipedagógico, se punir o aluno. Tomei muito pescoção, tomei muito bolo, né? Estou feliz, né? Porque aquilo era dado com carinho. É uma liberdade da criança, né? Exato. E em casa também, sabe? Em casa também, né? E como é que foram, então, os primeiros passos da fé cristã do senhor? Olha, o meu pai e minha mãe eram pessoas religiosas. Aliás, na minha família, todos eram religiosos. Mas toda criança é um pouco preguiçosa. E eu fazia parte desse time. Chegava o meu pai do trabalho, você já rezou, meu filho?
Aí eu rezei, pai, então vamos rezar de novo. Aí começava a rezar de novo com ele, era Pai Nosso, Santa Maria, era credo, era toda uma ladainha, e não acabava muito. Mas era um homem essencialmente piedoso, respeitador. Tinha uma devoção à Nossa Senhora. 8 de dezembro, ele diz assim, eu trabalho em qualquer lugar, a qualquer hora. 8 de dezembro, ele faz uma festa à Nossa Senhora. E como é que surgiu o desejo do sacerdócio? Veja, eu tive um tio, que dizia minha avó, que queria ser padre, mas foi assassinado por acidente num encontro de famílias. Ele não tinha nada a ver com o bloco, mas caiu ali morto. E aquilo sempre tocou em mim. De um dia entrar no seminário. Eu morava em Cordovil, frequentava, já mencionei aqui, a igreja de São Sebastião, Santa Cecília, em Brasília, São Sebastião e Lucas. E fiz a minha primeira comunhão num colégio público, Colégio de São Paulo, que eu fui lá depois de bicho, na igreja ali de Bom Jesus da Penha. Lembro-me, e se você me permitir, não cantar, mas recitar o cântico que nós íamos cantando para a primeira comunhão. Chegou o dia da querida festa. Chegou a hora em que vamos comungar. A inocência brilha em nossa testa. Queremos Deus e a Jesus amar. E toda a garotada cantando ali e caminhando para receber Jesus pela primeira comunhão. Foi uma alegria imensa. Eram quantos? Né? Colégio público era muito, eu não me lembro o número. As meninas vestidas de branco. Eu fui com a roupa do colégio, porque naquela época quem tinha condição, digamos assim, ia parlamentado de uma maneira maravilhosa pelos pais, mas aqueles que, como eu, íamos com a roupa comum do colégio. Eu só lembro quando é que o senhor entrou com aquela mala, entrando no seminário, subindo aquela ladeira. Como é que é essa história aí? Olha, foi uma história assim muito interessante. Diz que é aquela mala ainda, aquela mala de madeira, né? Exato, Eu fui morar no Caju Retiro, ali na paróquia do Padre Souza, um sacerdote exemplar. Um dia eu perguntei, padre, eu gostaria de ser irmão leigo, mas eu não sabia o que era aquilo. Ele perguntou assim, respondendo, mas você quer ser padre? Eu disse, mas a minha condição é muito simples. Meu pai já faleceu, eu tenho um irmão doente, eu ajudo em casa, eu aprendi maçonaria. Em tempos a gente aprendia, né? Aprendia essas coisas. Os que o senhor é devoto de São José, né? Por incrível que pareça, ele era um excelente marceneiro também. Tá aí a história, né? E aí o padre disse, vá ali em Riachuelo, tem uma igreja Nossa Senhora de Fátima, e ali há uma congregação recebendo jovens que queiram ser padres. Eu fui, aliás, me confessava ali, mas eu não falei com um confessor que era membro da comunidade. Depois da confissão, deixei um tempo. Quando eu fui à sacristia para saudá-lo, ele não estava mais. Eu fiquei, não vou ficar batendo com aquilo. Só que o seminário era no fundo da sacristia. E esse seminário tinha também, digamos assim, um grupo em Parada de Lucas, uma paróquia onde eu recebi o subdiaconato. Falei com meu padre, olha, fui lá, mas não tinha ninguém. Então você vai ao Rio Comprido. Em tempos idos você pegava um bonde, a alegria saltava na Leopoldina, andava a pé até chegar ao Rio Comprido. De lá para cá. Muito bonito ali, com muitas casas. E ali estava o seminário. Era o mês de outubro. Em tempos idos, os seminaristas faziam um trabalho missionário, acolhiam roupas e outras coisas mais que eles me mandavam para as missões. Mas eu fui ali para saber como é que se entrava no seminário. Mas ninguém me perguntou nada, eu muito acanhado. Falei, eu vou embora. E vim saindo pela Paulo de Fontaine. Ao sair, eu percebi ao lado direito, vi um padre muito longo. E ali, um pouco mais à frente, vi um outro. Eu passei por ele e disse, padre, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Pois não, meu jovem.
o que a gente faz para entrar aí? Em outras palavras, o que a gente faz para ser padre? Ele olhou para mim e disse, venha comigo. Era o mês de outubro. Os jovens seminaristas, eles faziam um trabalho e tudo aquilo que era rendido, eles mandavam para as missões. Ao chegar à portaria, eu vi todo mundo se afastar e aquela figura caminhar sozinho. Eu fiquei me batendo, então venha comigo. Pegamos o elevador, quando ele meteu a chave na porta, eu disse, reitor do seminário São José. Eita, o senhor estava diante do reitor. Era Dom Ávila, Dom que Ávila. foi meu padrinho em todos os momentos, inclusive fez parte como consagrante do. E depois o senhor foi escolhido para ir para o Canadá. Bom, Conta aí foi pro seminário. Esse menino lá de trás da Central do Brasil foi para o Canadá. Mas outros já tinham ido para outros países. Mas conta essa história aí. Bom, eu fui para o seminário. E o seminário tinha um seminário menor, que eram 6 anos. Muitos dos professores já estão na casa do Pai, para os quais eu rezo e agradeço a convivência com eles. Era muito normal que um jovem, ao terminar o seminário menor, fosse convidado para ir para Roma. Era o sonho da grande maioria. Mas, além disso, por uma procedência muito simples, nunca pensei assim. Quer dizer, não é que eu pensei, jamais pensei imaginando, vamos dizer assim. Até que um dia eu estava no refeitório, que nós fazíamos a refeição juntos, o café da manhã, o almoço, o café da tarde e o jantar, era um grupo. E o reitor Dom Narbal da Costa Extensa, convertido do anglicanismo, que está no céu de sapato e tudo, e foi reitor nosso. Ele passou a anunciar quem ia para Roma, mas com a determinação de Dom Jaime, que era o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. E ele disse, fez um sinal de silêncio, disse, eu vou anunciar quem vai para o Canadá. Ia sempre um para o Canadá ou para Roma. E eu estava ali, terminando o que a gente chamava de 6º ano. Ele mencionou meu nome, mas eu não percebi. E é comum bater palma, eu bati palma também. Colega, você está maluco? Você está batendo palma para você? Não, ele anunciou quem vai. Não, é você. Não, você está maluco. Aí ele desceu do púlpito, veio o Dom Narbal na minha direção e disse, você ouviu o que eu falei? Falei, confessou que ele é que me disse, o senhor tinha dito, você vai para o Canadá, sim. Tinha um colega muito antigo que já estava lá. Eu disse, pai, eu não tenho a mínima condição. Vá falar com o seu pároco, Monsenhor Porfírio Vilhena de Souza, pároco da igreja de Santo André, na Ponta do Caju. Eu morava na Carroceira, atrás do seminário. Quando eu cheguei à paróquia, eu disse, padre, eu queria um particular com o senhor. Ele olhou para mim, era o último ano, o 6º ano. Dali íamos para a filosofia ou íamos embora. Disse ele, abra o seu coração. Eu digo, padre, eu estou aqui sem saber se vou ou se fico. Eu estou parado. O que houve? Eu fui convidado para ir para o Canadá, mas já disse que não manda um outro. Ele disse, você está maluco? Você volta lá e diga que você vai. Mas, pai, o senhor já faz tanto por mim. Naquela época, um choval, tomate. Eu não tenho. Vai dizer isso e deixa o resto comigo. Aí eu voltei de saúde. O senhor Porfírio de Souza me determinou vir aqui para isso. Meu pai já tinha falecido e isso. Chamou a minha mãe e disse assim, Dona Maria, o seu filho vai para o Canadá. É um pouco distante aqui. Ah, eu estou acostumado a ir a Caxias, não Caxias. Ela pensava que... Sabe? Como é que pode? Pensava que era pertinho. Ali pertinho, né? Pegar o trem e ir. Foi bem. Aí ele disse, e mais ainda, ele vai para ficar 7 anos. Meu Deus. Ela olhou e disse assim, não, mas a mãe,
praia, tudo quanto é lugar. Ela não foi lá, mas eu conheci grandes seminaristas que foram lá. E Mas ali, lá o senhor trabalhou, né? Bom, No Canadá. ao chegar lá, né, primeiro eu era organista. O senhor estudou e trabalhou, né? E como era muito, era não, é muito comum, né, o estudante trabalhar nas férias, e eu, como já tinha profissão, fui trabalhar. Fui trabalhar toda a sorte de trabalho que apareceu. Mas que trabalho foi esse? Olha, o primeiro trabalho eu trabalhei na portaria, Hum. porque consegui aprender o inglês e o francês, hablava castelhano também, e o português já dava. Mas ali como roceiro na portaria. Pois bem, aí eu terminei o curso e tudo mais, me perdoa a falta de modéstia, fui aprovado como um dos melhores alunos da Universidade de Montreal. E a quem eu devo, eu não estudei em Montreal, conheço, estudei em São Bonifácio, estudei naquela região mais simples, se bem que toda a região canadense é maravilhosa. A única coisa difícil no Canadá é o frio. Eu dizia assim, aqui... O senhor pegou quantos graus? Nem conto. Eu peguei É tudo abaixo, né? Até pinguim andando de paletó aqui. É tudo abaixo, né? Bom, terminei o curso e voltei. Voltei com a perspectiva por parte dos reitores que eu deveria retornar um dia. Aqui houve várias resistências. Eu convivi com meu pai, eu fiz o sepultamento dele, fui trabalhar em lugares, Barreira do Vasco, Rato Morado, Pau Fincado. Pois é, eu quero fazer essa pergunta ao senhor. Durante seus anos com o pároco, diversas paróquias, acho que o senhor entrou num lugar lá que não tinha paróquia, só tinha só o terreno. E uma grande maioria. Como é que era assim, isso? A primeira paróquia que eu fui, eu fiquei primeiro seminário como professor. Mas houve uma crise de todo jeito e eu fui mandado para o Jardim América. Ainda hoje o pessoal se lembra disso. Eu nem sabia, né, onde ficava o Jardim América, não por vaidade, mas porque eu estava chegando. Aí disse assim, você vai na direção de Vigário Geral, Parada do Lucas, é uma daquelas regiões. E lá fui eu. Era um barraco, né? Então chama-se, olha, mas aqui você construa a paróquia. Faça tudo que você puder fazer. Só que naquele ano, eu não vou citar o nome do Excelentíssimo, que cancelou a festa de São Sebastião, que celebramos recentemente. E aí houve uma inundação na cidade do Rio de Janeiro. Foi muito bem. Lembro que eu estava dormindo num barraco e um português que perguntava no português, ô, senhor Amado, vai água, vai água. Porque a água estava levando o barraco e a cama também. E eu deitado nela. Bom, para resumir, naquela noite eu dormi em cima do altar de uma outra igreja. Pois bem, aí começamos, construímos a igreja. Ali fizemos tudo aquilo que era possível fazer. Agradeço a várias comunidades e os paroquianos ali que me ajudaram. Muitos deles já estão na casa do Pai. Ali, um belo dia, estava andando na cidade, então já me disse, vocês, vai para a olaria. Eu tive a petulância, embora tenha morado em olaria. Olaria? É. Onde é que ficou a olaria? Pergunta onde é que ficou a olaria. E fui lá para a igreja de São Geraldo de Olaria, com os milagres de São Geraldo. Uma das igrejas que marcaram a minha vida, outra também foi São Cosme e São Damião. Um povo muito bom. Depois fui mandado para o Alto da Boa Vista. Depois eu voltei ali para o centro. Fui pároco da Candelária. Enfim, vários. E eu nunca perguntei para onde ia, quando ia e por que ia. Eu ia. Por quê? Quando você é ordenado sacerdote, se bem que essa cerimônia em vários no diaconato, antigamente no subdiaconato também, há um momento em que o bispo chama fulano de tal, você respondia em latim ad sum, eu estou aqui.
Aí se encaminhávamos na sua direção, a gente de joelho, e ele punha nossas mãos nas mãos dele e fazia a seguinte pergunta, que é feita até hoje. E Dorani faz essa mesma pergunta, e é feita a todos que vão ser ordenados. Prometes a mim e a meus sucessores obediência e reverência? E a gente responde, quem estiver ali responde, prometo. Brincando, dizem que havia um bispo idoso que dizia assim, veremos. Veremos. Dom Assis, durante esse tempo todo, como pároco, passando pelas paróquias, o senhor encontrou pessoas que, com certeza, muito alegres, né? No auge da alegria, mas pessoas também tristes. Né? E o senhor, como um pastor, sacerdote, teve ali o seu lado como aquele homem de Deus para, de fato, se alegrar com aqueles que se alegravam, mas também dar força àqueles que estavam passando por dificuldades. Né? O senhor lembra desse tempo? Olha, qual foi o tempo em todo o tempo as na pessoas paróquia, que passaram pela sua vida? Você tem tristeza e alegria. Mas houve um tempo que marcou a minha vida e que marca até hoje. Um belo dia, eu fui ali pela Rio Branco e Dom Jaime parou o carro e disse assim, vá para a Candelária. Eu estava perto. Eu disse, eu acho que houve um erro. Né? Candelária, aquela paróquia que ainda hoje, né? Lá tinha um provedor, eu convivi com vários deles. Me permitindo os outros vou citar, de modo muito similar, Dr. José e sua irmã. Esse homem, como muitos provedores, vai entrar no céu de sapato e tudo. E eu fiquei ali. Ali houve um problema muito sério. Havia um capelão no hospital em São Cristóvão, onde havia um leprosário. Esse capelão português, esse hospital foi fundado por um padre, mas a Irmandade assumiu. Era um leprosário. Eu trabalhei lá o tempo todo. Deixei de ir quando sepultei o último, ou a última. Poderia ir a qualquer lugar. Todos os domingos eu estava. As dores, né, que só estavam lá das pessoas. E moças e rapazes, que aquela doença no passado era algo de lamentável. O senhor já era bispo? Não, eu era padre, simplesmente. Era reitor, né? Ah, bom, aí me colocaram como reitor do seminário. Depois da Candelária foi para o reitor. Vamos dizer, fomos juntos, a Candelária e a reitoria, porque eu saía, o cardeal não dava baixa, vamos dizer assim, no sentido do quartel do Estado, eu tinha que estar ali. Fiquei no seminário de São José, agradecidos, não só anteriormente àqueles que me formaram, mas àqueles que eu tive a felicidade de conviver. Recentemente, sepultamos Monsenhor Gilson, jovenzinho que estudava em Roma, que veio ser nosso professor, foi meu professor de grego no seminário. Partiu para a casa do pai. Eu fui provedor de São Pedro um certo tempo e cuidei daquela parte. Sepultei vários padres, meus professores, vários colegas, digamos, de turma e de convivência também. Foi uma vida que Deus colocou para que eu vivesse com uma certa alegria. Eu só tenho que agradecer. No seminário, o senhor foi chamado para ser bispo. Foi uma coisa meia aliás, eu não desejava como... Não é que eu não desejasse, né? Eu estava ali como outro qualquer. E Dom Augusto Zini, que já está na casa do pai, e acompanhava a Dona Eugênia muito tempo em Roma, ele veio e foi reitor do seminário. Nessa época, eu era um dos provedores de São Pedro. E ele me convidou para dar aula no seminário. Eu não sei como é que aconteceu. Eu sei que um belo dia, né, Dom Jaime, ele me diz que eu
ia ficar no seminário como reitor. Eu fiquei. Depois ele saiu. O Dom Eugênio falou isso. Não, o Dom Eugênio, quem me ordenou foi Dom Jaime. Foi Dom Jaime. Dom Elias, do seminário. Não é Dom Elias, Dom Elias foi meu professor. Ah, não, ordenou o seu bispo foi o Dom Eusébio. Foi Dom Eusébio. Pois bem, ali fiquei. Aliás, me parece que é um grupo de bispos do meu tempo, Dimas, vários deles. Dom Wilson, Dom Dimas, tempo do senhor. Eu era o mais antigo, porque foi o primeiro a ser ordenado. Dom Eusébio sempre fiz muita gratidão, porque foi de uma simplicidade, um cuidado. Dom Eugênio, convivo com ele, sempre me tratou com muita consideração, com muita atenção. Evidentemente, a gente vai adquirir uma certa idade. Agora, a resposta do senhor foi uma resposta para o lema. Qual foi o... Eis-me aqui. Ah, esse aí que é o forte, né? Por quê? Por que o eis-me aqui? Porque não se coloca condição. Eis-me aqui para isso ou para aquilo. Não. Ah. Até a gente brinca nas ordenações, quando se chama o candidato que vai ser ordenado, promete a mim e a meus sucessores obediência e reverência, e às vezes até um pouco exagerado ele dá, prometo. Dizem que havia um velho bicho assim, veremos. Isso aqui é... Porque a promessa ela se concretiza cada dia da vida. Naquilo que você é chamado a fazer, naquilo que você deve participar com alegria. Ali você concretiza com gestos, com atos, aquilo que você promete da obediência. Então, o eis-me aqui do senhor foi forte. O meu foi forte, mas muitos também, né? Para não ficar exclusivamente o meu. O meu não tem nada. Mas tem um sentido espiritual nesse eis-me aqui? É um eis-me aqui que assim, eu nunca vou perguntar por quê e para onde eu irei. É a resposta para Deus, né? Por onde está, vá para tal lugar assim. Mas todavia não há todavia. Porque um dia disseram meu nome e eu respondi, eis-me aqui para ser ordenado. Eu não condicionei, eis-me aqui para isso, para aquilo ou para aquilo outro. Eis-me aqui para servir o Senhor, até quando o Senhor achar. E o senhor foi vigário geral e foi também moderador da cúria. O senhor atendeu muitos padres, né? Também muitas demandas aí. Eu tinha estudado, aliás, eu fiz direito. E tive vários professores, um deles eu sempre comento, eu estive celebrando a sua missa de 7º dia dele. Não vou citar aqui nomes para não esquecer. Ali na Candelária também, em outras paróquias, fiz direito, tive excelentes professores. Depois eu fui o primeiro padre-aluno a fazer a ESG. Dom Chico Bittencourt, que todo mundo conhecia, dava uma série de aulas aqui. E houve um ano, não sei porquê, ele não pôde. E eu fui convidado, mas eu não vou, não sei como um fenômeno. Então me receberam muito bem. Ainda hoje eu entro em contato com colegas da ESG, né? Muito gentis, realmente um caráter fora do comum. Tive professores leigos. Agora, o senhor foi um homem muito caridoso. E continua sendo. O senhor sabe o que o senhor fez? Quando eu entrei no seminário? Não, minha filha. Olha, a gente faz... Olha, caro ouvinte, vou contar aqui um testemunho de Dom Assis Lopes. Eu entrei no seminário uma semana antes. Ou melhor, meu pai faleceu dia 6 de fevereiro. Eu entrei dia 15 de fevereiro. Seminário no ano de 1996. Quem era o reitor? Dom Assis Lopes. E aí minha mãe, durante uns 3, 4 meses, mais ou menos, ficou para procurar pensãozinha, mas não tinha condições. Dom Assis me ajudou. Inclusive foi na minha casa. E pegou o ônibus 395 para Coqueiros e levou as compras na minha casa. Olha aí, quase ninguém sabe, mas tem que revelar isso. Por isso que é o padrinho. Então a minha gratidão também aqui, o testemunho
desse homem de Deus que está sendo entrevistado aqui agora. Isso é muito importante. Eu tive esse ano uma grande felicidade. Quando o Jorge Neco, atual reitor do seminário, numa das festas que ele organizou no seminário, ele recebeu muitos ex-seminaristas, talvez muitos registrados. Então ele morou no seminário, ele pediu que eles fossem lá conversar. Muitos tinham sido meus alunos, alguns tinham sido colegas, assim. Doutor Assis, só tem sempre uma resposta, nada cai do céu, né? Com 3 coisas que caem do céu. Repita, por favor. Fala, eu sou sábio. Ah. 3 coisas que caem do céu. Avião, chuva e bênção de Deus. E bênção de Deus. Não é isso? É. Então a gente pede ao Senhor agora, no final desse programa, a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê a sua proteção. Sob a vigilância da Virgem Maria, Nossa Mãe do Céu e São José. Eu sou devoto de Nossa Senhora. E não gosto do que não gosta de Nossa Senhora. Eu vou gostar de quem não gosta da minha mãe? Não. Está certíssimo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.